Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live do Jurídico Sem Gravata, nosso horário tradicional já de quinta-feira, às 19 horas. Hoje a gente tem um tema super legal para conversar sobre transformação digital, né? Transformação digital e como isso pode servir de alavanca para o desenvolvimento dos departamentos jurídicos e da advocacia corporativa como um todo, que, como a maioria de vocês sabe, é o objetivo do Instituto Jurídico Sem Gravata. Então, é um privilégio receber vocês hoje aqui. Não se esqueçam de curtir de seguir a nossa página aqui, o nosso canal do YouTube, as mídias sociais do Jurídico Sem Gravata, nas outras plataformas. Se inscreva aqui, dá o sininho, o like, enfim, para que a gente possa seguir nessa programação ao longo dessa pandemia que está afetando todo mundo, né? E hoje a gente tem um privilégio de contar com dois especialistas aqui no tema de transformação digital. O primeiro deles é o Eduardo Nogueira, que está mascarado com a... Já vi que a máscara é essa boa, hein, Edu? A máscara do Juiz Sem Gravata, mostra o nosso logo aí. Aê, pronto. É sem gravata, mas com máscara. Sem gravata, com máscara, prezando aí pela... Segurança total, mas eu preciso tirar a máscara para poder falar aqui, senão vai abafar um pouco do som. A minha está aqui também, ó, show de bola. Muito bem. O Edu, como muitos de vocês conhecem, ele é o vice-presidente... ele é o vice-presidente jurídico da DHL, e como se não bastasse essa responsabilidade, né, Edu, ele também acumula a função de líder de inovação da empresa. Então, por si só, já é um case diferente, muita gente curiosa em relação a isso, como ele chegou lá, como ele faz para equilibrar esses pratinhos, como ele propaga a inovação dentro do jurídico, fora do jurídico, é um dos temas aí que a gente vai passar ao longo da próxima hora com o Edu. Edu, muito legal, e sem esquecer, obviamente, Edu Nogueira, também um dos cofundadores do Jurídico Sem Gravata. E para nos acompanhar aqui também temos o privilégio de contar com o Márcio Cotes. Márcio Cotes é sócio, fundador do escritório Cotes Advogados, um cara super sem gravata, então ele tem um espírito que tem muito a ver com o nosso instituto aqui, participa ativamente aí das nossas aventuras, e também é um especialista em direito digital, tem um conhecimento e uma expertise, uma experiência muito rica nesse tema de inovação. Então, é muito legal a gente ter esses dois feras aqui para a gente bater esse papo. Fiquem à vontade de fazer perguntas. A maioria de vocês já conhecem o nosso estilo, totalmente sem gravata mental. Façam as suas perguntas, a gente vai estar se interrompendo, tentando transformar isso num bate-papo aí no final de dia, tá? Então, sem mais delongas aqui, eu queria começar com você hoje, Márcio. Falar um pouquinho, sua visão do tema, como você vê esse momento, e depois a gente começa o nosso bate-bola. Boa noite, obrigado de novo por aceitar o nosso convite. Legal, bom, eu que agradeço de estar aqui, realmente é um grande privilégio, né? Flavinho, você sabe quanto que eu te considero, isso já desde a época que eu era diretor jurídico de empresa, te conheci, você deveria estar saindo do Walmart e indo, né, seguindo a carreira e antes de mais nada, já te falei isso, boa sorte aí no novo desafio. Edu, acompanho de perto a carreira, né, o Edu, ele é disruptivo por si só, né, não só o profissional, como também a posição que ele tem e exerce hoje em dia. Não o conheço pessoalmente, acabei o conhecendo aqui virtualmente no nosso bate-papo, mas também é um profissional que eu já acompanho, até porque DHL está muito próximo com o negócio digital, principalmente do ponto de vista de logística do e-commerce, então já era um profissional que a gente acompanhava. Bom, com relação ao tema ele é um tema, assim, fundamental, quase que uma questão de sobrevivência, eu diria, tanto para as empresas quanto para os profissionais da área jurídica, né? Acho que o mix aqui de profissionais é interessante, porque a gente tem um pouco de cada experiência que suporta, na verdade, essa necessidade de transformação por parte dos profissionais da área do direito, né? A gente já sabe que as empresas estão passando por um momento de transformação digital, acelerada até
por causa da pandemia. Quando a gente fala transformação digital, ela basicamente tem dois viés, né? Um viés de transformação do ponto de vista tecnológico, com novas tecnologias entrando nas operações das empresas, e inovação, às vezes, do ponto de vista de modelo de negócio, novos modelos de negócio sendo adotados aí pelas empresas, né? E aí o profissional corporativo jurídico tem que dar o suporte técnico para esta transformação digital. Conhecer um pouquinho mais de tecnologia, porque às vezes o disruptivo vem do lado tecnológico, conhecer um pouquinho mais de novos modelos de negócio, porque de repente o disruptivo vem por aí, sem ainda deixar de se preocupar com a transformação digital, que às vezes é até fundamental ocorrer dentro da própria área jurídica, né, que é outra questão também bastante interessante aqui para a gente discutir. Então, essa é a forma que eu vejo aqui o tema, a grosso modo, fazendo um overview. Legal, Marcelo. Passo a palavra aqui para o Edu. Edu, contar um pouco dessa sua história, esse seu case aí de acumular essas funções, e mostrar, você está com a sua camiseta do... Aí, ó, mostra a sua camiseta aqui, ó, Innovate or Die, isso aí, então, vestindo a camisa da firma, literalmente, boa. Não, sem dúvida, aqui vocês vão ver, né, a gente tem, obviamente, o Brasil DHL de um lado, de cá, né, que a gente tem algumas startups com quem a gente trabalha, né, legal. A Tracked, a Gênesis e o Motor, são algumas startups que a gente vem acelerando e trabalha em conjunto, não são startups do mundo jurídico, mas são startups que também trabalhariam no mundo jurídico, sem dúvida nenhuma, porque trabalham com inteligência artificial, trabalham com algoritmo. Isso vem muito da transformação digital que a gente tá sofrendo quando a gente pensa como negócio, quando a gente pensa como sociedade, né? Uhum. Mas eu acho que para a gente até não fugir muito da nossa perspectiva mesmo, né, jurídico sem gravata e de advogados que somos, eu acho que é bacana falar e começar esse papo aqui discutindo sobre a transformação digital dentro do advogado, né? Eu acho que é uma transformação muito forte, muito grande, que precisa acontecer, porque a verdade é que hoje a gente já vive em um mundo digital, né? Não é uma transformação que vai acontecer, é uma transformação que já aconteceu e que a gente precisa definitivamente se adaptar a ela e estar preparado e estar aberto para tudo isso que está acontecendo, de mudança, do novo, e conseguir navegar bem pelas incertezas que estão na nossa frente, né, que a gente está vivendo e temos que sobreviver com elas. E eu acho bacana, inclusive, poder compartilhar, né, eu acho que é um pouco incomum essa situação, né, de ter uma pessoa que tem esse lado do jurídico e ao mesmo tempo tem esse lado de inovação, infelizmente, e nós somos os maiores culpados por isso. Nós temos aquela pecha, né, de o advogado é o lugar onde não pode fazer as coisas, é quem fica encontrando motivo, né, para não, e a gente já conversou muito sobre isso, e a gente tem que ter uma pegada muito menos de como sim, do que do porquê não, né? Muito mais da gente deixar de se ver como consultores do negócio e pensando em realmente conhecer as entranhas do negócio. E conhecendo as entranhas do negócio, fazer a diferença como parte do negócio para que o negócio tenha sucesso, independentemente de qual negócio a gente esteja falando. E acho que essa tem uma conexão muito forte. A gente brinca lá na empresa, né, quando algumas pessoas perguntam para o Maurício Barros, que é o presidente da DHL aqui no Brasil, como que ele tem uma pessoa, né, um advogado na área de inovação. Eu ia te perguntar isso, justamente, como as pessoas dentro da empresa vê um advogado liderando o tema de inovação, Edu? Eu acho que hoje, dentro da empresa, é um negócio um pouco mais fluido, até porque eu tenho quase 20 anos de empresa, e as pessoas me conhecem, né? Então tem muito a ver com essa perspectiva pessoal, de como é que a gente lida com as coisas. Eu, por mais que tenha uma natureza até um pouco formal, né? E é natural até na nossa própria formação, eu sou uma pessoa mais fácil, de trato fácil, e fui uma pessoa que fui me adaptando
a essa falta de, ou essa, o nosso negócio é muito transacional, né? Então, assim, essa liberdade com que a gente, portas abertas e, enfim, acesso muito fácil e essa mentalidade de viabilizar as coisas, né? Então, eu acho que dentro da empresa não tem muito o porquê e qual que é a associação do jurídico com, né, com a área de inovação, porque realmente a gente tem essa perspectiva de estar muito dentro da entranha do negócio. Mas até para não dominar aqui e falar sobre essa mudança, né, ou essa acumulação de jurídico com inovação, esse trocadilho que o Maurício faz, e até fazendo uma referência ao Gustavo Caetano, não sei se todo mundo conhece o Gustavo Caetano. O Gustavo, ele é um dos maiores influenciadores digitais do Brasil, ele criou várias startups, hoje ele coordena um negócio que é a Sambatec, que tem, enfim, muita questão de tecnologia. Ele é um dos maiores influenciadores digitais aqui no Brasil. E a gente estava numa palestra com ele, e o Gustavo brincava de que o grande desafio da transformação digital é transformar os glóbulos brancos em glóbulos vermelhos, né? Que você precisa identificar os glóbulos brancos e transformar esses glóbulos brancos em glóbulos vermelhos para que eles parem de combater a inovação. E o jurídico, né, enfim, muitas vezes ele acaba sendo o glóbulo branco da empresa, né? Vem algum agente invasor e ele vai lá combater aquele agente invasor para não deixar o corpo ficar doente. Né? A gravata mental fala mais alto. De certa forma, a gente tem mesmo essa perspectiva, né? O jurídico, ele se vê como o protetor do acionista e tudo mais. E geralmente a gente protege do desconhecido, aquilo que a gente não sabe como é e que não sabe como vai fazer. É que a gente também precisa tirar aquela questão da gravata mental, das nossas limitações mentais, que às vezes a proteção do acionista não é só garantir que nada novo venha impedir o negócio. É também garantir que o atual e o corrente não se adapte ao novo e você não venha a ter o negócio amanhã, né? Então nós, né, como advogados, precisamos trabalhar dentro daquele conceito de ambidestria, né? Que a gente conseguir, ao mesmo tempo, explorar, né, coisas que a gente já faz, que vem do inglês lá, exploit. A gente também precisa explorar, né, que é o explore, coisas novas, né? Que é aquela perspectiva de quem vai ser o próximo Cristóvão Colombo, e a gente precisa ter aquela perspectiva de ser explorador mesmo e descobrir o novo. Se a gente tiver só medo do novo e tiver só procurando garantir o atual, a gente não garante o futuro. E aí são N exemplos de empresas que procuraram, né, manter o seu negócio atual e foram atropeladas pela inovação ou por algo novo que aconteceu no mercado. O exemplo mais famoso é a própria Kodak, que todo mundo já conhece, está cansado de ouvir. E então o Maurício diz que, né, brincando, obviamente, que fazia todo sentido ter o jurídico na área de inovação, porque o glóbulo branco que estava combatendo tudo que era novo, agora está aqui viabilizando, né, a inovação. E tem muito disso, né? Quando a gente pega uma empresa grande, uma empresa que tem uma governança super robusta, que tem inúmeros processos, se a gente não conseguir relativizar isso, a gente não consegue se transformar, né? Porque a gente sempre vai tentar. Eu vou citar alguns exemplos aqui, né? Quando a gente discute muito o contrato, eu vou tirar o meu chapéu aqui do jurídico e colocar o chapéu de inovação único exclusivamente, né? Quando a gente vai discutir um contrato com uma startup, né? Aí você tem lá 60, 90, 120, 150 dias de pagamento, que é a governança, que é o que o financeiro exige, que você precisa. Como que uma startup que está te atendendo, seja ela no jurídico, ou seja ela em qualquer área da empresa, sobrevive com um prazo de pagamento desse? Não sobrevive, né? Ou então, a gente, às vezes, quer colocar lá uma cláusula obrigacional com multa, com isso, com aquilo, se algo der errado. Gente, inovação, as coisas vão dar errado. E é normal dar errado. A gente precisa ter uma aceitação ao erro. É lógico que a gente trabalha para que as coisas deem certo, mas dentro da inovação a gente vai tentar rápido, usar uma mentalidade ágil e com isso conseguir realizar as coisas ao menor custo possível, mas vai ter custo e a gente vai errar. Então, se a gente quiser colocar uma responsabilidade obrigacional e multa mais aquilo, mais não sei,
ou eu não vou conseguir trazer startup, ou eu vou estar escrevendo o contrato que é para, né, a matriz ver, ou para o inglês ver, como a gente diz no ditado, que você vai pegar uma startup que tem um capital social de R$500, R$1.000, e você estabelece uma responsabilidade de uma multa de milhares ou R$1 milhão. E aí como é que você vai conseguir cobrar isso? Você não vai conseguir cobrar isso, mas você diz que você tem um contrato perfeito. E aí você gastou 10 dias, 20, um mês para negociar um contrato que deveria ou poderia ser fechado, eventualmente, em horas, né? Agora, eu falo tudo isso, significa que a gente, então, não tem que ter prazo de pagamento, não tem que registrar a empresa no financeiro, não tem que ter cláusulas obrigacionais onde a gente exige cumprimento de excelência. Não, nós precisamos ter contratos, nós precisamos ter uma governança, mas é um pouco de como a gente viabiliza isso, né? Legal, e o jurídico pode ajudar muito, né? Então tem tudo a ver em deixar de ser o glóbulo branco. E o Márcio tá rodando também bastante o mercado há quase 10 anos, né, com o escritório dele. Eu queria te perguntar, Márcio, como você está sentindo isso no mercado de uma forma geral, do ponto de vista de maturidade de inovação e maturidade de transformação digital nas diversas empresas que, ao longo desse tempo, você vem atendendo? Isso é interessante, né? Por atuar em escritório, você acaba sendo impactado por realidades distintas, né? Então, a gente acaba, por exemplo, isso é só um exemplo, que foi o último que ocorreu. A Gerdau acabou de lançar a Venture Gerdau, que a gente deu o suporte ali para justamente estruturar esse momento aí de inovação da companhia, né? Mas isso é só um exemplo, assim, são muitas empresas que estão passando por esse momento de transformação digital. A gente, obviamente, que acompanha isso de perto. Eu faço parte de um escritório de Nova York e a Managing Partner lá, ela costuma dizer, olha, ou a inovação é tecnológica ou ela é modelo de negócio, como eu comentei logo no início. E o que a gente vê é muito isso. As empresas estão, de fato, investindo em profissionais que possam agregar, né, modelos de negócio ou aplicações de tecnologias ou formas diferentes de fazer a mesma coisa, a fim de buscar oportunidades ou até mesmo uma questão de sobrevivência, né? E isso vem crescendo cada vez mais, né? Então, ou é transformação digital, ou é um investimento em negócios pure play. Quer dizer, ele já nasce digital, ele já tem que nascer disruptivo. A gente vê várias empresas mais tradicionais que estão começando a investir em empresas disruptivas, né? Então, ela pode ser uma transformação digital no modelo de negócio tradicional, como ela pode ser o investimento em startups e coisas que o valham, né? O Edu comentou aí essa questão do erro, e ele às vezes, até fundamental para você inovar, né? Outro dia, no MBA, que eu dou aula lá na FIA, eu comentei, olha, startup é igual testamento. Você vai testando. Ele é um testamento, muitas das vezes. É lógico que essa nova geração, que é uma geração mais profissionalizada do que a geração do início, digamos assim, desse movimento de startup, tenta mitigar ao máximo os riscos, até por uma questão de custo, né, de recurso financeiro, de tempo mesmo, né? A gente não tem tempo também para ficar errando demais. Mas que isso é natural no movimento de inovação, isso eu não tenho a menor dúvida. E até para exemplificar o quanto que a gente acaba suportando e verificando esse movimento de transformação digital, no início desse ano a gente acabou montando a nossa filial em Lisboa, justamente por causa de um evento de transformação digital, que é o Web Summit, que a gente vem acompanhando muitos clientes nos últimos anos, indo beber lá, não só lá, mas em outras fontes, e participando deste momento, efetivamente, de transformação digital. E eu acho que, no caso, o advogado, que aí eu também concordo com o Edu, é muito por uma ignorância no assunto, o não saber como é que as coisas funcionam, acabam tomando decisões, assim, relativamente equivocadas quanto ao que seria um equilíbrio no objetivo da própria empresa, entre ter segurança e inovar, né? E nada mal ir para Lisboa tomar, inclusive, os vinhos portugueses, né? Então, boa iniciativa. E, Edu, o que eu ia falar, assim, só para não perder o gancho aqui do Márcio, e você também falou do apetite do risco, né? E aí, quando a gente olha dentro da formação tradicional do advogado aqui no Brasil, vai justamente num sentido oposto, né? A gente é formado
para evitar o risco, né? Além de litigar, é de formar risco. Então, quando a gente também discute lá no INSPER, no nosso curso de gestão de departamentos jurídicos, eu sou responsável pelo tema de empreendedorismo e inovação no jurídico. A gente se pergunta e se provoca muito nesse sentido, né? Então, a gente tem um discurso bonito, mas o quanto nós, seja como profissionais, seja com as nossas equipes, com o ambiente de trabalho, somos realmente tolerantes ao erro, né? O que acontece na sua empresa se você erra? Né? Uma pergunta para a gente responder assim na frente do espelho, sem ninguém estar olhando. Né? Será que isso é parte do processo de aprendizado da inovação, como o Edu bem falou, que é totalmente dentro da metodologia de qualquer processo de inovação, ou a gente pune quem erra, ou a gente se pune, né? Aquele autoflagelo, porque a gente é treinado dentro de um perfeccionismo, que na minha opinião nada mais é do que uma bola de ferro no nosso pé, seja para o desenvolvimento da carreira, seja para qualquer coisa de inovação, né? Então, a gente fala muito de tecnologia quanto ligada à inovação, isso faz todo sentido, e a gente discute também isso dentro da UI, a transformação passa necessariamente, prioritariamente pelas pessoas. Né? Então, você pode ter um budget ilimitado e comprar a máquina ou a ferramenta mais moderna, é o iPhone 47, mas se você não tiver aberto a esse processo, não ter essa tolerância ao erro, está pressuposto dentro do seu contrato que errar faz parte, né? Eu vejo que a gente não consegue inovação, a gente consegue no máximo uma automação. E não é isso que a gente está falando, a gente não está falando de automação, a gente está falando de transformar de verdade, né? E o Edu e o Márcio trouxeram pontos nisso. Então, eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês, Edu, eu acabei te interrompendo, me desculpe, mas não queria pegar esse gancho para a gente não esquecer de falar de pessoas dentro de uma conversa sobre transformação digital. Na verdade eu queria fazer esse mesmo gancho, Flávio, e assim, eu concordo plenamente contigo. Eu valorizo muito, né, essas conversas que nós temos no âmbito do Jurídico Sem Gravata, seja nos cursos, seja no INSPER, seja no Instituto mesmo, seja nos grupos de WhatsApp, porque tem muita troca, muita coisa positiva, e você começa a perceber que você não está sozinho, né? E que você tem uma onda construtiva buscando fazer diferente, se transformar, porque realmente a gente vem de uma escola que faz com que a gente se mantenha na zona de conforto. E eu gosto muito de dizer, inclusive, que não só o advogado, mas principalmente o advogado, a gente tem uma tendência de querer manter o status quo. Continuamente a gente quer manter o status quo. E a transformação ela vem quando a gente quebra o status quo. Né? Quando a gente vai para o desconhecido. E o desconhecido é aquilo que não tem lei ainda, o desconhecido é aquilo que ninguém julgou, o desconhecido é aquilo que não tem jurisprudência. Então, como é que eu vou navegar onde não tem jurisprudência? Imagina meu papel nessa história toda, Edu. Porque... É justamente aí que está a oportunidade. E as pessoas, às vezes, confundem um pouco as circunstâncias ou a situação do erro com negligência, com imprudência, com imperícia, com você não ter comprometimento com as coisas. Eu posso errar e na verdade, o erro aqui eu estou trabalhando arduamente, sou responsável por trabalhar até ter o acerto. Eu tenho um limite tolerável para ter esse erro, mas eu sou responsável pelo resultado do erro e do acerto. Então, também a perspectiva de ter tolerância ao erro não é ter tolerância à mediocridade, não é ter tolerância à imprudência, ou principalmente à negligência, né? Mas é sim a gente saber que, poxa, a gente está trabalhando num projeto que tem prazo, que tem orçamento, que tem uma perspectiva para acontecer, a gente está tentando, e eu vou tentar. Se não der certo, a gente vai tentar em outro. Eu vou direcionar o caminho. Eu tenho talvez 10 formas para poder fazer algo, nós vamos tentar 10, 8 vão dar errado, 2 vão dar certo, mas com as 2 eu vou conseguir chegar aonde eu preciso chegar. E eu acho que isso tem muito a ver com essa perspectiva de se transformar, né? E de se permitir errar, mas se permitir errar não na negligência, se permitir errar buscando explorar aquilo que é desconhecido.
E aí, eu acho que uma referência super bacana da gente fazer, ou até de discutir aqui, é a gente não só usar a tecnologia, mas estar aberto a virar um tecnólogo, digamos assim. E por que eu estou usando essa expressão e estou usando intencionalmente? Porque muitas vezes, né, a gente, né, podemos discutir aqui tecnologia, jurimetria, sistemas, e enfim, e aí vamos mais fortemente para a tecnologia. Mas muitas vezes o profissional, o jurídico, ele quer usar uma tecnologia nova pensando com a cabeça antiga, né? Ele quer olhar para uma base processual, entender aquela base processual específica, subsunção do fato à norma e chegar a uma conclusão jurídica. Hoje, ele precisa pensar diferente. Ele precisa pensar não com os fatos e dados que estão ali, ou melhor dizendo, ele não precisa pensar só com a jurisprudência que está ali, ele tem que pensar nos dados que estão ali, e os dados vêm de uma forma diferente. Então, dando alguns exemplos, a gente fala que quer tecnologia, que quer ter sistema, e eu continuo fazendo um PowerPoint que não tem uma figura, um gráfico, e escrevo, repito legislação quando alguém me pergunta alguma coisa. Quer dizer, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo algo diferente? Parece ser meio trivial, mas é comum isso. E quando eu falo é comum, eu me pego fazendo isso várias vezes, né? Eu me pego, às vezes, olhando uma legislação, olhando um contrato e traduzindo aquilo como se eu estivesse dando um parecer. E, no fundo, a minha função não é dar um parecer. E não só a minha dentro da DHL como advogado, mas a do advogado externo com quem a gente contrata, né, aquela ideia de contratar um parecer para justificar A ou B, isso hoje está completamente em desuso. A gente precisa de um escritório que venha, entenda o que você faz, entenda o problema e te traga uma solução assumindo riscos em conjunto com você. E que te ajude, não só isso é assim, isso é assado, que venha e te ajude a implementar, te ajude a ter sucesso naquilo na frente. Então, isso é transformar a cabeça do advogado, do consultor. Se a gente não fizer diferente, a gente não vai, né, conseguir acompanhar esse mundo que já está aí. E, né, até tinha uma charge hoje que o Ricardo Amorim fez o repost, e a charge dizia exatamente isso. Né, alguém perguntando lá, quem quer mudança? Todo mundo levantava a mão. Ah, mas quem quer mudar? E ninguém levantava a mão. Então, quer dizer, todo mundo quer tecnologia, todo mundo quer transformação digital, todo mundo quer o último iPhone, mas ninguém quer usar o último iPhone com as funcionalidades dele. Né? Ninguém quer entender que, poxa, eu não preciso mais saber o significado da expressão em latim XPTO. Né? Eu preciso saber como o algoritmo funciona para buscar os dados num processo e me dar uma chance maior de êxito. E isso é fora da nossa zona de conforto. Exato. Se a gente não se abrir a isso, não vai funcionar. Márcio. Eu concordo plenamente. Na verdade, o Edu estava falando e estava vindo aqui um monte de coisa que eu já vivi aí nos últimos anos, né, que ilustra tudo que o Edu comentou aí, né, desde de coisas simples, né. Eu lembro quando, há 6 anos atrás, e a gente fez isso também nos projetos de LGPD, a gente faz o parecer para a área jurídica, mas a gente faz questão de ter uma reunião para apresentar os riscos numa reunião executiva, né? E mesmo com a reunião, no final, a gente faz uma matriz de COSO, né? Na metodologia COSO, apresentando quais são os riscos, probabilidade de risco e o potencial do risco. Quando o gestor olha aquilo, fala assim, pô, aí você facilitou a minha vida, né? Então, assim, são coisas simples que você pode inovar na forma de prestar o serviço jurídico, de identificar coisas e apresentar coisas que para quem é mais tradicional, é até disruptivo. Né, ou outras, né, o nosso escritório, pelo core business, por aquilo que nós somos especialistas, a gente tem esse desafio, né, como o Edu comentou, a gente não trabalha com jurisprudência, a gente não trabalha, às vezes, até com doutrina, né, eu, nas aulas que eu dou de direito digital, eu costumo dizer que das 5 fontes do direito, que é lei, jurisprudência, doutrina, analogia e uso e costumes, o direito digital não tem lei, não tem jurisprudência,
né? Não tem doutrina, e o que eu posso usar, na melhor das hipóteses, é analogia, né? Ah, no mundo real é aqui, no mundo virtual é... E você constrói raciocínios, né? O que a gente mais faz lá é construir teses, né? Outro dia eu estava num evento de criptoativos, que eu acho que é o termo mais correto, e o pessoal, não, porque a criptomoeda, eu falo assim, quando na minha fala eu fazia, gente, para de falar esse termo criptomoeda, senão o governo acredita que é moeda, e tem uma lei no país que diz que só circula uma. E no final, a natureza jurídica de vocês não é criptomoeda, vocês não são moeda, é criptoativo. Então, construir teses inovadoras que fundamentam aquilo que se pretende transformar, né, diz que seja disruptivo, é fundamental, mas, de novo, sempre o desafio de construir teses novas que são fundamentadas, que têm também o seu fundamento, que também são disruptivas, e a gente tem aí algumas vitórias também, temos algumas derrotas, né, que a gente inclui ali nos erros tentando acertar, mas muitas vitórias é que a gente compra a briga, de que a gente tem que defender junto ao governo, porque às vezes você deixa para o governo interpretar o que você está fazendo, pela ignorância que o Edu falou, pela falta de conhecimento, não, né? Não pode. Então, você, como advogado, você tem que advogar isso. Você tem que falar, não, isso que eu estou querendo fazer é isso, o objetivo é esse, não tem ilegalidade, né? Se algumas brigas não fossem compradas no sentido de ser disruptivo, até juridicamente, não existiria Airbnb, não existiria Uber, né? São só alguns exemplos de forçar no bom sentido, né? Forçar ser disruptivo e apresentar para a sociedade soluções e parar de fazer o mesmo da mesma forma, porque às vezes dá para fazer melhor, né? Dá para agregar, seja para a empresa, para a sociedade, seja lá o que. Você puxou aí da cartola as fontes do direito, né? Aí o Edu e eu aqui demos risada, a gente foi relembrar 20 anos atrás, foi bem. E pegando o seu gancho aqui, vocês me conhecem um pouco, sabem quanto eu sou crítico em relação à formação atual da Academia de Direito, né? E outra coisa que me veio à cabeça quando você falou isso, Márcio, é o seguinte, a gente é treinado também para dar respostas, né? Então a gente estuda para dar respostas. E num ambiente de inovação, não é isso que importa, né? O que importa são as perguntas. Então, o quanto a gente se prepara, o quanto a gente se especializa do negócio para não saber as respostas, para saber as perguntas certas. E tem gente que acredita, e eu sou um deles, que quem vai dar as respostas vão ser as máquinas, vai ser a tecnologia, desde que a gente saiba fazer as boas perguntas, né? E de novo, como a gente se especializa, como a gente entende, lê o ambiente, lê tendências, lê o que está acontecendo da porta para fora da nossa empresa, num outro país, numa outra região, para acumular conhecimento na nossa caixinha de ferramentas e ser reconhecido não pelas respostas, mas sim pelas perguntas. E o outro ponto, o Edu vai falar sobre isso também, porque tem uma pergunta bem legal aqui da Vanessa, que está na tela, é o seguinte, a gente sempre fala inovação, não é o iPhone 39 ou é fazer mais coisas. Então, assim, eu costumo lembrar as nossas turmas que muitas vezes, Márcio e Edu, inovação é deixar de fazer coisa que você faz. Né? Então, advogado é outra coisa que vai pendurando, sabe? Aquelas coisas que, como o Edu bem falou, sempre são feitas. O famoso relatório que só você acha que é importante e ninguém mais lê, né? O quanto isso drena a sua energia, quanto isso drena o seu tempo, quanto isso tira o seu foco para as coisas que realmente importam e tira o seu foco estratégico, né, na visão de futuro, de médio e longo prazo, que é o que a gente está conversando aqui, né? Tirar essa energia para olhar e fazer as melhores perguntas. Certo, Edu? Eu não tenho dúvidas disso, concordo plenamente, né? Acho que vamos... Aliás, obrigado pela pergunta, Van. Mas, assim, eu estava pensando aqui em como estruturar o raciocínio e me lembrei de um exemplo que eu escutei outro dia também. Às vezes eu acho que esses exemplos são muito ricos porque fazem com que a gente consiga trazer para a vida real, né, concreta, algumas situações do cotidiano. Consegue trazer para o mundo jurídico algumas situações do cotidiano. E a referência que eu escutei de uma colega de trabalho foi de que a nossa carreira, e isso vale para o advogado, vale para o pessoa de finanças, para o administrador, para o engenheiro,
a gente está numa escada rolante de shopping center. Só que a gente está subindo a escada rolante do lado que ela desce. Tirando a questão de segurança à parte, né? Eu não estou incentivando ninguém a fazer isso, é só o exemplo figurativo. Não tentem fazer isso em casa. Se você não andar, você desce. Se você andar na velocidade da escada, você fica no mesmo lugar. Então, para ficar no mesmo lugar, a gente não pode ficar parado. Boa. E se a gente quiser subir dentro da empresa, subir dentro do escritório, ter mais clientes, melhorar a nossa perspectiva no mercado, a gente precisa subir mais rápido que a escada. E a verdade é que sempre foi assim. A diferença é que essa escada está descendo mais rápido. Boa. Então a gente precisa andar um pouco mais rápido. E assim, poxa, a verdade é que os advogados precisam saber mais de sistemas. Eu acho que os advogados precisam saber mais de outras áreas, como um todo. Entre elas, sistemas. O advogado precisa saber mais de economia, o advogado precisa saber mais de psicologia, o advogado precisa saber mais de contabilidade, o advogado precisa saber mais de questões de engenharia aqui relacionadas especificamente à matemática, estatística. E o advogado talvez não precise virar um programador, mas se, né, em algum momento lá atrás a gente escutava dos nossos pais, pô, você quer ter sucesso? Vai estudar inglês. Aí depois virou, pô, você quer ter sucesso? Vai estudar chinês. Se você quer ter sucesso, vai fazer um curso de programação. Pra você entender como os algoritmos funcionam. Mesmo que você não vá viver de programação. Mas a programação vai ajudar muito com que você consiga entender melhor algumas coisas que você vai ter que trabalhar. E aí é um pouco daquela situação. E eu acho, poxa, super bacana. Márcio deu alguns exemplos aí. O pessoal tem medo de perder o emprego ou de segurar o que está fazendo. E o que vai perder o emprego é esse. Porque, na verdade, existe um mar de oportunidades que está aí afora, inexplorado. Existe muita oportunidade. E o advogado é essencial e vai continuar sendo essencial. Mas o advogado que é essencial é esse que é inquieto e que fica buscando o que vai ter de necessidade ali na frente. E aí um pouco Márcio... daquela perspectiva, só para não perder outro exemplo, né, Flavão, e às vezes eu falo demais mesmo, então fica à vontade para me cortar, é um pouco daquela história, quem aqui, né, prefere ir para uma cirurgia com um médico que se formou há 150 anos atrás, usando um bisturi amolado a pedra, sem anestesia? E quem prefere ir num médico que sabe operar uma tomografia, sabe fazer inúmeros exames novos que funcionam aí, tem enormes equipamentos médicos? O médico continua sendo essencial? Continua, ele vai continuar estando ali. Mas as ferramentas para que o médico tenha sucesso no trabalho dele são ferramentas completamente diferentes. Então, será que um médico que hoje está operando no hospital de ponta em qualquer região do nosso país ou do mundo se compara com um médico que operava em qualquer situação de ponta há 50 anos atrás? Então, se a gente não se atualizar com essas ferramentas e não entender como isso funciona, a gente não consegue realizar a nossa atividade fim, né? Tem uma pergunta interessante que veio da Samantha, que eu vou passar para o Márcio, né? E ela fala uma coisa aqui: apenas empresas com drive de inovação estimulam advogados a inovarem, ou isso está mudando também? Samantha, o que eu uso a sua pergunta e faço essa analogia que o Márcio fez também do Uber e do táxi, né? Então, assim, você quer ser Uber ou você quer ser táxi? E aí, parece que é um mundo bipolar, e a resposta para isso não é um mundo bipolar. O que aconteceu nesse mercado, para não perder o exemplo aí da analogia? Tem o Uber que está lá brigando, jogando pedra tem o táxi que está jogando pedra no cara do Uber na frente do aeroporto de Congonhas,
brigando contra a inovação. Esse é um tipo de perfil. Aí tem o Uber, que é o perfil inovador. E tem alguém no meio, que são os taxistas que falaram, olha, esses caras do Uber ou estão vindo ou chegaram, e eu não quero ser Uber, mas eu não quero ser aquele táxi. O que ele começou a fazer? Ele começou a se comportar e parecer como Uber. Então ele pôs uma roupinha mais legal, ele lavou o carro, ele pôs a balinha e a aguinha para o passageiro. Então é um cara que se adaptou, ele não foi a pessoa que puxou a mudança, mas ele não ficou parado na escada, que nem o Edu falou, né? Então, por que eu estou falando esse exemplo para você, Samantha? É o seguinte, se a gente tiver num ambiente, por exemplo, como o Márcio falou da Gerdau, que é um cliente dele, o Edu da NHL, o ambiente estimula isso. É suficiente? Não é suficiente, porque a transformação está na gente. Mas você pode estar dando outros exemplos, aí eu vou ouvir o Márcio, de que talvez não tenha na sua empresa um VP de inovação. Agora, isso vai te impedir ou vai segurar a sua carreira para você não virar um Uber de maneira alguma. Então, às vezes em ambientes que você não tem esse drive, como você bem falou, e você, Samantha, toma a iniciativa de fazer algo diferente, às vezes, eventualmente, você pode ter até um destaque maior, porque você está surpreendendo o ambiente que você vive. E aí, a partir daí, até andar na escala corporativa, em vez da escadinha, pegar a escada rolante e acelerar a progressão de carreira. Então, não espere que isso vai vir de fora, ou vai vir da empresa. A gente é parte do processo, a gente é parte do problema e é parte da solução. Não sei se o Márcio concorda com esse ponto. Eu só estou concordando aqui com vocês, né? Porque, de fato, eu concordo. Eu acho que não depende da empresa ter uma cultura de inovação para você ser um profissional inovador. E digo mais, eu já vi tantas soluções adotadas pela empresa nascerem de dentro do jurídico, porque era um jurídico disruptivo e apresentou soluções. Olha, você está me apresentando esse modelo de negócio aqui que a gente está querendo investir, só que eu tenho essa e essa e essa dificuldade legal. Se a gente fizer desta forma, juridicamente é viável e o negócio destrava. Ou seja, você é inovador na solução jurídica e que você inova o próprio negócio. Então, eu já vi, sinceramente, soluções nascerem de dentro do jurídico e inovar o modelo de negócio como um todo. Como já vi também o inverso, jurídico inovador que acaba virando uma unidade de negócio da empresa. A empresa nunca olhou para aquilo, não era o core business, mas a ideia do jurídico é tão boa e ela é uma necessidade do mercado que existe um spin-off do jurídico, aquilo vira uma empresa à parte. Né? A gente pode citar alguns exemplos aqui, até de escritórios de advocacia que foram inovadores. Né? Tem escritório de advocacia de contencioso de massa, né? Que é extremamente inovador, que criou ferramentas que viraram ferramentas de inovação que hoje são vendidas para o mercado, inclusive para concorrentes deste escritório, e que eu tive o prazer, apesar de não os conhecê-los, de ler numa matéria, numa revista de inovação da Universidade de Harvard, citando o escritório de advocacia, né? Então, brasileiro. Então, você não precisa esperar a empresa ser inovadora para ser inovadora e até para contribuir para que a empresa tenha uma postura inovadora, porque você pode ser o centro da inovação, de ser disruptivo, né? E só para acrescentar aí e dar a minha opinião com relação a essa necessidade de buscar conhecimentos, acho que, como nós vivemos uma sociedade digital, como vivemos uma demanda muito forte por transformação digital, é legal, no meu ponto de vista, você buscar um tipo de conhecimento um pouco mais tecnológico e de modelos de negócios disruptivos. Tanto é assim, que aí só fica a dica aqui para vocês, nós temos uma outra série de webinars no escritório, que é levar conhecimento técnico, tecnológico, mesmo que superficial, para os profissionais do direito. Né? A gente brinca que a gente está criando concorrentes, mas a ideia é justamente essa, se os profissionais, né, mesmo os corporativos, vão estar num ambiente de transformação digital, precisa conhecer minimamente o que é blockchain, o que é inteligência artificial, o que é IoT, porque vai cair um contrato desse lá para vocês, eles vão participar de uma reunião num dado momento, ou se não vão, por conhecer, vão poder propor alguma solução para o seu próprio negócio. Né? A gente fez uma
inicialmente sobre blockchain. A gente trouxe o pessoal do Women in Blockchain, que é um movimento muito legal para falar de blockchain para profissionais da área do direito. Isso está lá no canal do YouTube do escritório. E fizemos dias atrás, com o Andrei Gutierrez, da IBM, falando de inteligência artificial. O próximo vai ser sobre IoT. Então, minimamente conhecer o que são essas sopinhas de letras, né? Porque quando a gente falava 5 anos atrás o que era privacidade de dados, né? O que iria ser um venture capital, num primeiro momento, até aquilo ganhar atração, ninguém dá muita atenção. Mas os que tomam conhecimento disso antes e são disruptivos, aceleram o passo naquela analogia que o Edu fez, e começam a subir a escadinha que está descendo. E né? Até, eventualmente, isso pode se transformar num outro rumo de carreira, né? O Edu hoje cumula essas funções, mas quantos outros casos que a gente sabe, né, de amigos e outros profissionais que acabaram se divertindo aí por esse caminho, e hoje Fábio, tem um voo solo, outras coisas nesse sentido. Você mesmo está no movimento justamente onde você vai assumir uma posição que justamente está com foco em inovação, né? Antes aqui no nosso backstage, a queridíssima Mira está aí no backstage coordenando tudo, e a gente estava parabenizando-a justamente que ela terminou o mestrado, e o mestrado dela foi em inovação. Em administração, né? De empresa. E administração com outro foco, né? E eu acho que é isso, a gente tem que justamente, óbvio, o conhecimento jurídico é a condição sine qua non, né? Porque senão você nem exerce a profissão. Continuamos ainda lembrando das 5 fontes do direito e aplicando-as fora outras coisas que, de fato, a gente precisa acumular. Né? Isso é o básico. O saber direito é o básico. Todo mundo sabe. Tem que saber. Você não entra para jogar. Você não é que nem o teste lá da antidroga para você entrar a jogar. Você faz o teste, é básico. Se você não souber direito, você não brinca, não entra para jogar. Certo? Mas o que você tem que fazer para você ganhar o jogo? Aí não é mais o direito. O direito é elemento básico, é para você jogar. Para você ganhar, você tem que adicionar coisas ao direito. É um pouco daquela história, tentando fazer uma referência de novo à questão da LGPD. E muita gente pega, poxa, LGPD é coisa de advogado, é coisa de lei e tal. Quer coisa mais ampla do que LGPD? LGPD, se a gente não entender de tecnologia, o pessoal quer falar de LGPD e não entende blockchain. Quer dizer, blockchain é um dos elementos que vai dar segurança para a LGPD poder funcionar. A privacidade de dados num ambiente blockchain é completamente diferente. E as pessoas falam de LGPD como sendo, às vezes, grandes experts em LGPD e não conhecem alguns elementos básicos da tecnologia. Você precisa de IT, você precisa conhecer tecnologia para falar de LGPD. Mas a gente precisa falar de pessoas. Não tem como implementar LGPD em empresa sem falar com pessoas, sem entender os elementos do tal do consentimento. O consentimento não é algo legal. O consentimento, para ser consentimento conforme a lei, ele é pessoal. Então, são vários elementos aí que, se a gente não consegue entender, se a gente não consegue se transformar, né, e fazer esse exercício de empatia da outra área de conhecimento, a gente não avança, não evolve. O que nos trouxe até aqui não nos leva até o próximo passo. Me perguntaram outro dia, num evento, assim, Márcio, qual que é a principal característica que um DPO, que é o Data Protection Officer, precisa ter? Aí eu falei, soft skill. Aí o pessoal não, mas tem que conhecer da lei, tem que conhecer de gestão de privacidade de dados, tem que conhecer de segurança de informação. Eu falei assim, não, isso é o básico, né? Agora, se ele não tem soft skill para fazer um privacy by design, para, de novo, ajudar a empresa a ir para frente, e não ser o no man, o no women, quer dizer, tudo é não. Então, eu preciso interagir, eu preciso fazer as coisas acontecerem. Senão, tudo é privacidade, tudo é não pode. Né? Então, eu acho que é bem por aí. Acho que a gente tem que também conhecer um pouco, né, do ponto de vista de soft skill, como lidar com isso tudo. Né? E a gente se trouxe esses temas atuais, né? Mas, enfim, esse é o DNA do Jurídico Sem Gravata, né? A gente desengravatar nunca é demais lembrar, né? Não é necessariamente aquele pedaço de seda que alguns gostam ou precisam usar em volta do pescoço, mas sim desengravatar a mente no sentido de outras formações, no exato sentido do que a gente está conversando aqui.
E para não perder a chance aqui, nosso ponto eletrônico está me dando uma bronca, para eu falar que as próximas lives aqui do Jurídico Sem Gravata, sempre às quintas-feiras, vão tratar desses temas, Márcio. Vamos tratar de PIX, vamos falar de Open Banking, vamos falar de metodologia ágil. Então, ferramentas, como o Edu bem falou, que ao lado do direito, de tantas outras que a gente aprende na academia ou na vida, é o que vão fazer a diferença para a gente subir dentro da escada ou corporativa, ou dentro do escritório, ou dentro de uma consultoria, como é o caso que você citou aí da minha... Obrigado pela referência da minha recente mudança, da minha recente transformação profissional. Então, todos convidados também para a gente continuar esse papo nessa linha tecnológica, ou seja, uma decorrência desse nosso papo aqui de hoje. Faz todo sentido. E legal você também abrir o canal aí para a gente ter essa outra fonte de conhecimento, aproveitar esses tempos aí para se atualizar. Maravilha. Bom, Edu... a gente está aqui à disposição, meu cara. Tem muita coisa ainda por vir e acho que tudo que o jurídico precisar, a gente está sempre à disposição. Legal. E Edu, e como você, com esses dois chapéus dentro da sua empresa, né? Como é o seu papel em promover a inovação dentro do jurídico da DHL? Né? Se você talvez seja, eu fico imaginando que talvez você seja até mais cobrado internamente pela sua liderança e pela sua equipe nesse sentido do que talvez qualquer outro gestor jurídico. Então, eu fiquei curioso para te perguntar isso. Na verdade, eu tinha até um pouco de receio dessa pergunta, Flávio, porque, de novo, a gente vai cair naquele ditado popular lá de que o ferreiro, casa de ferreiro, espeto de pau. Não pode, meu cara. O santo de casa não faz milagre e tal, funciona muito bem para fora, mas na hora que a gente olha para dentro, tem inúmeras oportunidades. E o jurídico da DHL, acho que tem muitas coisas positivas, né? Eu trabalho com pessoas fantásticas, com quem eu aprendo todo dia, que conhecem muito mais do que eu. O direito, definitivamente, eles conhecem muito melhor do que eu. E o que eu faço muito, acho que é esse processo de provocá-los, né? Às vezes a gente fala de pensar fora da caixa, e eu não quero que ninguém pense fora da caixa, não. Eu quero que o pessoal jogue a caixa fora. Boa. Caixa é para a gente entregar para os clientes, mas não é para jogar a caixa fora, tem que ter porra de caixa nenhuma, com perdão do meu francês. É muito dessa perspectiva. Então, é como que a gente desafia e conversa com as pessoas nesse sentido. Na prática, para mim, a gente funciona como, entre aspas, times independentes, né? Tem um time de inovação, né, que cuida todo do ecossistema e que trabalha na conexão com startups e como a gente faz, né? E aqui eu acho muito até bonito, né, essa aspiracional, essa perspectiva aspiracional, que é de evangelizar, né? A gente fala internamente, a gente precisa fazer a evangelização da inovação, que tem tudo a ver com isso. Tem tecnologia, mas é como é que a gente transforma as pessoas. E dentro do jurídico é um pouco disso, né? A gente tem que entregar, né, o que eu vou chamar aqui de arroz com feijão. É nossa responsabilidade cuidar do processo. O processo precisa sair, ele precisa, né, se ele for ativo, a gente precisa cuidar e né, processar e acompanhar. Se ele for passivo, nós precisamos defender e recurso e tal. Nós temos que fazer isso, né? Não tem desculpa para não fazê-lo. Por outro lado, a gente também precisa pensar em como fazer diferente. Porque se a gente não pensar em como fazer diferente, a gente vai ficar o tempo todo ali, sem crescer e deixando a escadinha levando a gente para trás. O que a gente pode fazer de novo, de diferente, né? A gente traz, sim, tecnologias. Uma coisa bacana é que os dois times têm uma ótima interação. Obviamente que eu tenho uma tolerância, né, ao erro tentado, né, muito maior do que talvez a média dos advogados, e gosto muito da utilização de tecnologia. Eu, sinceramente, acho, né, e isso não é à toa, a própria DHL conseguiu ver do lado da inovação o mundo jurídico, porque, assim, às vezes a gente se perde um pouco nessa perspectiva, mas o paraíso da inovação, da transformação digital do mundo jurídico é o Brasil.
Porque, gente, olha a nossa tendência à litigiosidade. Olha o tamanho das deficiências que nós temos. Olha o imbróglio legislativo em que a gente vive. Então, assim, o mato é alto demais. A gente tem muita oportunidade. É muita Se a mola coisa propulsora da inovação é desafio, aqui tem bastante. Você tem toda a razão, Edu. Então, assim, poxa, imagina o desafio de transformação digital do jurídico no Japão. Qual que é o desafio que tem de transformação digital do jurídico, do advogado japonês? Sem, obviamente, minimizar, né? O advogado lá continua sendo tão importante quanto aqui, mas aqui o mato é muito mais alto, você tem muito mais coisa para fazer. A complexidade trabalhista, tributária, regulatória nos diversos elementos, a dificuldade nos diversos âmbitos federais. No meus tempos de Walmart, a gente, só para não perder o seu gancho de novo, e Márcio, a gente teve uma reunião lá dos jurídicos do mundo inteiro, a gente se reunia uma vez por mês, né? Uma vez eu fui num desses eventos e estava conversando com o diretor jurídico do Walmart no Japão. E a gente começou a conversar, tal, e ele, não sei por que surgiu o assunto, o tema trabalhista, né? E ele falou, poxa, eu sei que lá no Brasil, né, Flávio, o tema trabalhista é importante, não? Quantos processos você tem, né, para gerenciar o trabalhista? Eu falei, 20. Ele falou, poxa, 20 é muito, né? Eu falei, eu tenho 2 aqui, eu tenho 2 no Japão. Eu falei, eu tenho 20 mil. E até hoje ele acha que eu estou brincando. Ele não acreditou nessa história até hoje, ele achou que eu tinha 20 processos. E a gente administrava com o timaço lá também 20 mil. E até hoje eu duvido que ele acredite. Então, é perfeito o seu exemplo, a gente tem muito espaço aqui, Edu e Márcio, e vamos surfar essa onda, porque como eu falei, a gente, né, é formador de opinião, a gente é exemplo para as nossas equipes, então essa transformação passa por nós, né? E eu te fiz essa provocação, Edu, da equipe, porque a gente sabe que transformação e inovação não se confunde com invenção. Então esse é outro erro básico, né? As pessoas confundem inovação com invenção. A inovação é um processo contínuo, né? Então, se você chega para o seu time e fala 5 da tarde da sexta-feira, vamos juntar aqui e vamos inovar, né? Não dá certo. E outra coisa que não dá certo é se a gente passa o dia inteiro carimbando o contrato, respondendo e-mail, não vai ter tempo para inovar, não vai ter tempo em ser disruptivo e fazer coisa diferente. Tem metodologia, né? Você tem que estar no ambiente adequado. Assim, então, até o ponto da Vanessa, né? O quanto a gente prepara o nosso ambiente para ser um ambiente inovador versus aquela máquina de moer gente que muitas vezes a gente acaba entrando e se acha vítima do processo, mas e aí justamente nessas funções que a tecnologia pode ajudar, né? Ajudar a lidar de uma forma melhor, com metodologia, com eficiência, um monte de rotina para a qual ou a gente faz mal, porque é mal treinado, ou a gente tem que fazer porque não tem mais ninguém que faça, né? Então essa energia e essa inteligência e esse pensar, ele fica todo treinado numa atividade que talvez muitas vezes é de baixo valor para a empresa. Aí você chegar no final do dia e falar, vamos fazer uma diferença, não tem mais espaço na agenda, não tem espaço aí no tanque de combustível. Então, de novo, puxo esse lado aqui, vocês sabem que eu gosto de fazer isso, para nossa responsabilidade nesse processo, tá? Enfim, aí eu queria que o Márcio... Antes de passar para o Márcio, eu não queria deixar de falar de novo da palavra ambidestria, né? Isso vale muito para o departamento jurídico, né? E a gente conversa muito internamente, que é um pouco daquilo. A gente tem que cumprir a nossa missão essencial, o core, e aqui vou super simplificar, mas é o contrato, é o processo, tem que sair bem feito. Isso. Mas se a gente só pensar nisso, eu nunca vou conseguir explorar coisas novas. E aí, poxa, vai vir a LGPD, vai vir isso amanhã, tem um negócio novo que eu posso fazer, o e-commerce que está vindo que vai ter outros problemas, outros processos, outra situação. Se a gente não se preparar para explorar isso, a gente fica só cuidando daqui, a gente não consegue dar conta do novo. De novo, a escadinha joga a gente para baixo. Então, a gente precisa ter esse conceito de ambidestria dentro do jurídico também, né? E explorar esses conceitos novos, usando metodologia, usando conhecimento. Inovação, cara, não é
tomar 2 shots de tequila, tirar a garrafa do pescoço, tirar a gravata do pescoço, colocar na testa e dizer que não usa mais gravata. Tem muita gente, inclusive, que usa gravata, terno, abotoadura, e tem uma postura extremamente inovadora. Quer dizer, isso é interessante você estar falando, Edu, porque assim, eu sou um cara que eu gosto de usar gravata, né? E eu uso gravatas, assim, porque eu tô afim, em ambientes de startup. E aí é só para finalizar, vamos dar uma quebrada, né? E o pessoal vem fazer o bullying. E eu falo assim, pô, mas interessante, né? Quando o dress code era gravata, quem viria descolado, o pessoal tirava sarro, né? Agora, quando o dress code é descolado e o cara quer usar a gravata, pô, vamos ser coerentes na linha de argumentação aí, cada um usa o que quiser, gente, né? Não é o dress code que vai dizer que você é inovador, disruptivo ou qualquer coisa que o valha, né? E só complementando o que vocês estavam falando, essa questão também do nosso papel quando a gente faz gestão de pessoas, vou só citar 2 exemplos aí para corroborar o que vocês estão falando, né? Eu lembrei de uma aula que assisti no mesmo curso que você fez, Flávio, lá em Harvard, uma aula, não sei se você teve aula com a Shishananda, que era e ele falou assim, olha, o máximo que você pode exigir dos seus profissionais é o 80% da capacidade, porque 20% ele tem que estar livre para pensar, para inovar, para sugerir mudanças, porque se você está ali no 100% da capacidade, ele está sempre fazendo a mesma coisa, sem tempo de pensar em como fazer melhor, né? E outra coisa também que a gente tem lá no escritório que é muito legal, é o que a gente chama de coaching invertido. A gente pega os mais jovens para dar coaching para os mais velhos no que se refere às questões disruptivas, tecnologia, novos modelos de negócio, porque está com a cabeça aberta para também ouvir quem conhece mais, às vezes, sobre o assunto transformação digital, é fundamental. Mas aí você tem que criar um ecossistema para que isso possa acontecer, porque também se você larga, aí a coisa não funciona. Mas você tem que ter metodologia para fazer isso, e a gente faz um pouquinho disso lá no escritório. Perfeito, perfeito. Gente, a gente não tem a pretensão de esgotar o tema, longe disso, e se deixar os 3 falando disso aqui, precisa de 5 dias de live. Infelizmente, não é possível. Então, espero que a gente tenha atingido aí o propósito de dar uma cutucada e fazer a gente pensar e refletir um pouquinho disso, né? Mas, como eu falei, longe de querer saber tudo, longe de esgotar o tema, e o nível das perguntas e as outras participações aí de todo o time, muito legal. Sinal que a gente pegou um ponto específico, espero que a gente possa repetir esse bate-papo outras vezes. Edu, passar a bola para você, para suas considerações finais, depois rapidinho o Márcio, para a gente já encerrar. Muito obrigado, um prazer estar aqui. E minhas considerações finais são Innovate or Die, não tem outra alternativa. Boa. Faltou o logo do Júlio Sem Gravata aí na nossa camiseta. Aí. Vamos fazer igual a máscara, fazer na camiseta. Obrigado, Edu. Mas esse aqui já patentearam, já, viu? Só para avisar quem está aí. Então. Então vamos pensar outro. Valeu, meu amigo. Vai lá, Márcio. Obrigado de novo. Bom, eu que agradeço, Flávio. Na verdade, eu ressalto isso com uma certa frequência. Eu nasci e fui criado no meio corporativo, né? Desde o meu primeiro dia de formado, fui trabalhar em departamento jurídico, fui criado dentro do departamento jurídico, né? Nos conhecemos desde esta época, e num dado momento, talvez, por querer inovar, por talvez passar pelo mesmo momento que você está passando a ser sócio de uma das maiores, efetivamente, consultorias do mundo, acabei fundando o escritório, mas a minha origem, ela é no meio corporativo, e acho que isso faz toda a diferença. Acho que realmente os profissionais que vêm do meio corporativo já têm um pouco mais da cabeça aberta, da necessidade do conhecimento multidisciplinar, porque está sempre ali tendo contato com outras áreas. Então, é um prazer estar aqui com o Jurídico Sem Gravata. Admiro muito vocês, torço pelo sucesso, já bati muita palma aí, sem vocês saberem, de conquistas que o Instituto já teve. E tanto eu quanto o escritório, a gente segue sempre à disposição de vocês. Legal, Márcio, a gente sempre aprende com você, e um apoio como o seu, de longa data aqui, faz a gente acreditar nesse propósito e continuar nessa
nessa luta dia a dia. E com isso eu queria agradecer também a Mira, que está no backstage hoje aí, como sempre, pilotando muito bem mais essa live. Agradecer toda a galera aí do Júlio Sem Gravata que está com a gente. Apareceu o Túlio, o Neto, a Samanta, Ana, Gian, Vânia, Daniel, Paulo Brasil, João Biaso, todo esse timaço aqui que a gente é fã e tem feito um baita de um trabalho juntos. Não deixem de curtir seguir o nosso canal aqui, curtir as nossas publicações, se inscrever no canal, ativar o sininho aqui, deixar seu like, porque esse apoio e esse questionamento de vocês que é a razão de a gente continuar com o Júlio Sem Gravata. Toda quinta-feira aqui no YouTube, horário cativo, como eu falei, a gente vai seguir nessa toada de tecnologia. Então, de novo, obrigado a todos pela participação, o Márcio, o Edu em particular. Espero vocês na próxima quinta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Abraço a todos.